Fala galera, tudo tranquilinho aí? Vamos para mais uma aula da física, então Física C, aula 10. Só que antes de começar essa aula eu queria conversar um pouquinho com vocês. Então primeiro é que a gente vai fazer uma aula que ela é completamente dependente da aula 9. Então, se você não estudou a aula 9, nem comece a fazer os exercícios da aula 10 porque você vai travar. Então se você não fez a aula 9 está lá, está disponível para vocês, entra nas salas, procura a aula 9, estuda ela, assiste ela lá, faz os exercícios, tem dúvida, pergunta para o professor. Depois que você passar pela aula 9, você entender o conteúdo da aula 9, aí você vai começar pela aula 10. Então veja que interessante, né? Se a gente tivesse tendo aula normal aqui, vocês teriam visto a aula 9 uma única vez. Então eu dava a aula 9 para vocês, pegou, não pegou, né? Tinha que correr atrás. Agora, tendo a aula gravada em casa lá, vocês podem assistir ela quantas vezes precisar, e tendo dúvida de alguma coisa que o professor acabou falando na aula, vocês podem me mandar um áudio, me mandar uma mensagem lá e esclarece as dúvidas. Depois que você tiver tudo bonitinho, tudo certinho, você vem para essa aula 10. Essa aula 10 aqui, ela é uma aula sobre receptor. Meus queridos, na aula 9, a gente viu um equipamento, um sistema, que pegava um tipo de energia e convertia em energia elétrica. Que sistema faz isso? O gerador. Então a gente teve uma aula de gerador na aula 9. Então pega energia de um tipo e converte em energia elétrica. O receptor, meus queridos, ele faz o contrário. Então você dá para ele energia elétrica e ele converte essa energia elétrica em outra forma de energia. Então você vai dar energia elétrica para ele, ele vai converter outra forma de energia. Se essa outra forma de energia aqui não for exclusivamente térmica, o receptor é chamado de receptor reversível. Então, se essa energia aqui fosse totalmente térmica, por exemplo, o que um resistor faz, o receptor tinha outro nome, ele chamava de receptor irreversível. Então veja a diferença. Irreversível quando ele converte energia elétrica totalmente em calor. Reversível quando ele pega energia elétrica e converte em outra forma, que não seja exclusivamente calor. Olha que interessante, ó, os motores. O motor não faz isso? Pega, por exemplo, um ventilador. Você liga o ventilador na tomada ali como se fosse o teu gerador. Então, para alimentar um receptor, eu preciso de um gerador. Galera, receptor sozinho não existe. O que é um ventilador sem um gerador? Nada. Então, você liga o teu ventilador num gerador, o gerador dá energia elétrica para o ventilador pega essa energia elétrica e converte essa energia em energia mecânica, que é aquela energia que está associada ao giro da hélice. Agora vejam só, se você deixar um ventilador ligado por um bom tempo, você percebe o seguinte, ó, que quando ele está convertendo energia elétrica em outra forma de energia, um pouquinho da energia é perdida entre aspas, né, na forma de calor. Então, não existe receptor perfeito, aquele receptor que você dá energia elétrica para ele, ele converte 100% da energia elétrica em outra forma de energia. Então, um pouquinho sempre acaba virando calor. Veja, os motores funcionam assim, e uma coisa interessante que tem aparecido bastante nos vestibulares é uma bateria sendo carregada. Olha que coisa interessante, né? Enquanto a bateria está no celular funcionando bonitinho ali, ela é um gerador. Porque ela está pegando energia química e convertendo em energia elétrica para você fazer ou usar todas as funções do celular. A partir do momento que você pega o teu celular e você coloca ele na tomada para carregar, ele não é mais um gerador, ele é um receptor, porque você está pegando energia elétrica e está transformando em energia química que fica armazenada na bateria. Outra coisa, meus queridos, se vocês consultarem manual de qualquer celular, você não pode ficar usando o celular enquanto ele está carregando. Mas a gente, às vezes, acaba descuidando e acaba usando. Mas não pode, tá bom? Então, se você colocar a bateria do celular para carregar, ela acaba se tornando um receptor. E os vestibulares, de uma maneira geral, têm abordado bastante essa temática aí das baterias, porque é uma coisa assim que está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, e aí acaba ficando interessante de você formular questões desse tipo. Agora, preste atenção numa coisa aqui, ó. Isso aqui vocês confundem bastante, eu não quero que vocês confundam. Então, quando eu expliquei para vocês, deixa eu escrever aqui, ó. Quando eu expliquei para vocês gerador,
que pega a energia de um tipo e converte em energia elétrica, eu disse que não existe gerador perfeito, né? Não existe gerador real, aquele que não tem perda nenhuma. Então toda vez que a gente colocava um gerador, na prática, a gente colocava aqui uma resistência interna para representar as perdas de energia na forma de calor. Aí aqui eu tenho os polos, esse aqui ó, é o polo negativo, esse aqui é o polo positivo, e bem importante é que num gerador, a corrente ela tem esse sentido aqui, ó. Então ela vai entrar aqui no menos, vai sair aqui no mais. Então é importante que você respeite o sentido da corrente no gerador. Então ela tem esse sentido aqui, ó. Quando eu for representar o receptor vai ter uma representação muito parecida com o gerador. Quer ver por quê? Ó? O receptor, ele também vai ter uma resistência interna para representar as perdas por calor. Alguns vestibulares, vão chamar isso aqui de Rzinho e vão colocar uma linha aqui, ó. Mas veja, não é obrigatório ter essa linha. Às vezes tem, às vezes não tem. Nas minhas aulas, apesar de não ter isso na apostila, meus queridos, eu vou usar até para poder não confundir vocês, para poder mostrar que são duas diferentes, né? Isso aqui é a resistência interna do gerador, isso aqui é a resistência interna do receptor. Estou colocando a linha para ficar mais fácil de vocês estudarem, mas não é obrigado a ter essa linha para diferenciar essas duas resistências. Aqui, ó, eu vou ter os polos, positivo e negativo, e aqui começam as diferenças. Primeiro, ó, o gerador, ele fornecia um valor de tensão para a gente que a gente chamava de E. Esse E era a máxima DDP que o gerador podia fornecer para a gente se ele fosse perfeito. Como ele não era perfeito, ele sempre acabava fornecendo um valor um pouquinho mais baixo do que o E. Esse E aqui, ó, por várias vezes na aula anterior, eu falei para vocês que era uma força eletromotriz ou FEM. O receptor, meus queridos, ele também vai ter um E aqui, ó. Alguns vestibulares, não é obrigatório, alguns vestibulares vão colocar um linha aqui para diferenciar do gerador. Se não aparecer, não tem problema, tá bom? Eu estou colocando aqui para ficar mais fácil. Só que esse E, meus queridos, não é a força eletromotriz, é a força contra-eletromotriz. Então, quando a gente constrói um motor, por exemplo, o motor de um ventilador, ele precisa de uma tensão mínima para funcionar. Essa DDP mínima que ele precisa para funcionar lá é o que a gente chama de força contra-eletromotriz. Então, se ele fosse perfeito, se ele não tivesse perda, ele precisava de uma DDP mínima de funcionamento. É o que a gente chama de força contra-eletromotriz. Tá bom? E aí, quando a gente vai representar receptor, para você poder diferenciar ele num circuito, como você coloca a corrente nesse sentido aqui no gerador, no receptor você vai colocar no sentido contrário. Ó. Então, olhe para onde vai estar a corrente aqui, ó, no receptor. Vai estar para aquele sentido. Então, ela sai do mais quando é gerador e ela entra no mais quando isso aqui for um receptor. Sabe, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira muito simples. Quando a gente tem um circuito, quem está colocando energia elétrica no circuito é o gerador. Então sempre pense assim, ó. O gerador, ele coloca energia elétrica no circuito. O que o receptor faz? Ele tira. Ele tira. Então, para ficar muito simples de vocês entenderem, é isso que acontece. Então, o receptor é um dos componentes que a gente vai introduzir nos circuitos, como os resistores. Então, você coloca resistor, coloca receptor, vai colocar capacitor lá no circuito e assim por diante. Então, quem alimenta o circuito, quem dá energia elétrica para o circuito é o gerador. Tá bom? O receptor, o que ele faz? Ele tira energia elétrica. Tá claro isso, meus queridos? E aí, a gente tem um circuitinho aqui muito interessante, porque eu vou dar para vocês como exemplo, que é um circuito gerador-receptor. Tem algumas questões que vocês vão resolver em casa que vai precisar disso. Então, só para exemplificar isso que eu acabei de dizer para vocês aqui, ó, funciona da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, ó, um gerador. Como é que eu sei que esse cara é um gerador? Ó? Sei porque a corrente está saindo do polo positivo dele. E aí essa corrente sai aqui, passa por aqui e vem e entra no polo positivo. Então, esse cara aqui, ó, vai ser um gerador, que está aqui em cima. Esse cara aqui, ó, vai ser um receptor, que está aqui embaixo. Tá bom? Então, gerador, receptor. Não se assustem se aparecer
esse circuitinho aí para vocês. Então esse cara aqui está jogando energia elétrica no circuito, esse cara aqui está tirando. E o mais interessante é que o receptor, ele é como se ele gastasse entre aspas, né, 2 vezes. Ele gasta lá, ele tem uma queda de tensão para funcionar, uma certa queda de tensão para funcionar, que é aquela DDP mínima que você precisa dar para ele, e ele tem ainda o gasto com a resistência interna. Então você tem que dar para ele funcionar, e você tem que dar para a resistência interna dissipar uma parte da energia na forma de calor. Então, o gerador não, né? Na aula 9, o gerador jogava energia, mas perdia um pouquinho com a resistência interna. Aqui, ó, são 2 perdas, são 2 quedas de tensão. Uma do próprio receptor, outra da resistência interna. Então, quando a gente vai representar a equação de um receptor, eu represento ela assim, ó. U igual a E mais R vezes I. Então, olha aqui, ó. É muito parecida com a equação do gerador que a gente viu na aula 9. Vem aqui, deixa eu colocar um negócio aqui para vocês, ó. Lembram? Deixa eu colocar aqui. Gerador. Lembra da aula 9? Volta lá da aula 9, hein? Como é que é a equação do gerador mesmo? U igual a E menos R vezes I. Então isso aqui, ó, DDP máxima menos queda de tensão na resistência interna igual a DDP real. Máximo menos queda de tensão na resistência interna igual a DDP real. Então isso aqui era o que o gerador fornecia. É isso aqui que o gerador vai dar para o receptor. E o receptor, meus queridos, olha aqui, ó, é mais aqui. Né? Então ele vai gastar 2 vezes. Ele vai gastar uma vez para funcionar e mais o que ele gasta com a resistência interna. Então isso aqui é a queda de tensão lá mínima de funcionamento. Isso aqui é a queda de tensão na resistência interna. E isso aqui é a DDP total do meu receptor. Então, tudo que você tem que dar para o receptor é esse U aqui, ó. E quem que dá esse U? Quem dá esse U para o cara aqui é o gerador. Então, não tem como a gente colocar receptor no circuito e não colocar um gerador junto. Tudo bem então, meus queridos? Tudo certo? Estão acompanhando a ideia aí? Gráfico. Também não vou perder muito tempo com isso aqui, porque o gráfico daquela função ali é muito simples, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, U em volt, I em ampere, qual é a DDP mínima que você precisa dar para o teu receptor funcional? Ó? Tá aqui ela, ó. É o E. Essa é a DDP mínima que ele precisa para funcionar. E como aqui é positivo, à medida que a corrente vai aumentando, esse termo aqui vai aumentando. Se esse termo aumenta, esse aqui vai aumentando junto. Então o teu gráfico tem que ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Então é uma função que o mínimo de tensão aqui é a força contra a eletromotriz e à medida que a corrente aumenta, a DDP também aumenta. Pessoal, eu não coloquei aqui, ó, mas se vocês quiserem, para não confundir, ó, força contra a eletromotriz, resistência interna do receptor. E aqui, ó, força contra a eletromotriz. Claro que as potências, elas vão acabar mudando também em relação ao gerador, tá bom? Pelo menos 2 delas, uma não. Meus queridos, o receptor é uma máquina, é uma coisa que a gente constrói, não funciona sozinho, então tem que dar energia para o receptor funcionar. Essa energia que o receptor está ganhando para funcionar, ela está associada a uma potência. Então eu vou falar que essa potência que chega aqui, ó, é a potência total. O que o receptor vai converter e vai me devolver que vai ser útil para mim, eu vou chamar de potência útil. E claro, como o receptor não é uma coisa perfeita, ele vai acabar gastando um pouquinho, eu vou chamar de potência dissipada, que nem a gente fez lá em gerador. Aplicando o princípio de conservação de energia aqui, o que a gente tem? Ó? Que potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada, perfeito? Bom, eu preciso calcular cada uma dessas três potências. Tá bom? Eu vou começar pela mais fácil de todas, que é a potência dissipada. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem que dissipava potência lá na forma de calor no gerador? Aula 9. Pararam para pensar? Quem que era? A resistência interna? Quem que vocês acham aqui que vai dissipar na forma de calor? A resistência interna também do receptor. Então a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Vou colocar R' aqui, ó, porque é o receptor. Então, potência dissipada, R vezes I ao quadrado, igualzinho a gerador. Agora, potência total e potência útil, a gente precisa discutir com mais
com mais cuidado. Então, o que é útil para mim no receptor? Se eu tivesse um motor perfeito, um motor que não gastasse energia na forma de calor, que você ligasse ele na tomada e ele não esquentasse, a única coisa que você precisaria fornecer para o teu motor, seria a força contra-eletromotriz. Então, quando a gente vai calcular a potência útil, ela é a corrente vezes a força contra-eletromotriz. Quando a gente vai calcular a potência total, você tem que ver tudo que é consumido ali pelo receptor. Então, o que ele consome? Vem aqui um pouquinho. O que ele consome? Ele consome para funcionar, que é a queda de tensão que a gente tem aqui, e ele consome ainda na resistência interna, que é isso daqui. Então, é claro que se eu for calcular a potência total, eu tenho que usar a tensão, a queda de tensão total, que é esse U. Então, a minha potência total é o π aqui. Então, veja bem, tensão total, quer dizer, a do receptor em si, mais a queda de tensão na resistência interna, e aqui, só o que ele precisa para funcionar, que é a força contra-eletromotriz, tá bom? Então, são as expressõezinhas aí que a gente tem para calcular as três potências. Pessoal, encerrando, vamos falar de uma coisa bem fácil que eu já pedi para vocês gravarem, estou batendo nessa tecla, dizendo para vocês que é muito importante, que é o fato de a gente calcular o rendimento. Então, para calcular o rendimento, basta você pegar a energia útil e dividir por energia total. Energia útil por energia total. Como eu não estou falando em termos de energia aqui, eu posso usar a potência no lugar. Então, o meu rendimento vai ficar assim, potência útil por potência total. Eu vou fazer uma pequena troca aqui, com vocês, e vou trocar a potência útil por I vezes Z. E a minha potência total por I vezes U. Passa a vara aqui na corrente, e dessa expressão aqui você chega que N é igual a E' sobre U, que é o meu rendimento. Então, se você pegar a tensão, a força contra-eletromotriz e dividir pela tensão total, a queda de tensão total, você acha o rendimento do receptor. Tá bom? Nada de muito complicado. E por último, antes de a gente começar a fazer exercício, eu quero que vocês analisem uma situação comigo aqui bem importante. Às vezes vocês colocam as coisas para carregar na porta USB do computador. Eu já tenho visto vestibulares cobrar isso nas questões, hein, meus queridos. Eu vi uma da FUVEST, depois eu vi uma da Federal de Santa Catarina. Bem importante. Então, as questões eram muito parecidas, assim, com a diferença que na FUVEST era uma questão de múltipla escolha e na Federal de Santa Catarina era uma questão de somatório. Então, o fato de você pegar o teu celular, por exemplo, às vezes, e colocar ele para carregar no teu computador, é como se a porta USB do computador fosse o teu gerador e o teu celular carregando o meu receptor. Então, se por acaso isso voltar a aparecer, não se assustem, né? Então, a porta USB pode dar energia para o celular carregar a bateria. Aí a porta USB é o gerador e a bateria do teu celular o receptor. Tá bom? É estranho a gente falar, né? Mas a bateria, ela pode funcionar como gerador ou como receptor. Gerador quando você está usando normalmente e receptor quando você está carregando ela. Tá bom? Pega a apostilinha. Vamos fazer exercício para treinar. Primeira questão, 10-13. 10-13. Eu vou fazer 10-13 porque a 10-13 tem bastante coisa aí pra gente aproveitar dela. É uma questão super interessante. E aí as instruções para a questão 10-13, elas estão na parte de cima lá. Então tem um gráfico, se vocês pegarem a apostilinha de vocês, que a gente vai usar para resolver a 10-13 e resolver a 10-14. Só que é uma questão bem chatinha, bem complicada. Mas vamos resolver juntos, né? Não tem problema, estou aqui com vocês. Eu sei que a gente está longe, mas a gente vai se ajudando aí, não tem problema nenhum. Bom, ele diz assim, para responder as questões 10-13 e 10-14, utilize o gráfico abaixo. O gráfico representa a DDP nos terminais de um aparelho elétrico em função da corrente que percorre. Então, se você olhar para o jeitão aí do gráfico, galera, esse gráfico aqui é o gráfico de um receptor. Ele quer saber qual é a equação característica do aparelho. Então, se você pegar e olhar para as alternativas, para as respostas ali, a letra A, a letra B, a letra E, mesmo que você não soubesse nada de física, você já podia eliminar essas alternativas aí, tá bom? Porque tem um sinal de menos ali nas alternativas. Então, a letra A, a letra B, a letra E não podem ser a resposta. Então, a resposta ou é
a letra C ou é a letra D. Agora, apesar, galera, que a letra C, ela também não pode ser. Consegue olhar ali para a letra C e dizer para mim por que ela não pode ser? Tempo? Acabou o tempo? Então olha aqui para mim, ó. Se você prolongasse essa curva aqui, deixa eu me arrumar aqui, ó. Se você prolongasse essa curva, você ia chegar num valor aqui, ó, que é o mínimo de tensão. Quem que esse valor é? Elinha. Então, caramba, se o 100 já é nesse ponto, não pode ser 100 aqui embaixo. Se não pode ser 100 aqui embaixo, claro que a alternativa C também não podia ser. Então, de cara, a resposta dessa questão aqui é a letra D. Mas, lógico que eu não vou deixar vocês só com isso. Eu vou explicar por que a resposta é a letra D para vocês. Tá bom? Então, para a gente chegar na resposta da 1013, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, ó, com esses dois pontos aqui. Ó. Tá bom? Então, vamos resolver a 1013 e eu vou utilizar esses dois pontos. Meus queridos, a curva característica de um receptor é essa, ó. U igual a E mais R' vezes I. Tá bom? Tensão, força contra eletromotriz, resistência interna e a corrente. Se você olhar nesse gráfico aqui, ó, você tem a tensão e tem a corrente. Para dois pontos, para esse ponto e para esse ponto. Então vamos pegar e vamos trocar o primeiro U aqui por 100. Esse primeiro U por 100. Aqui, ó, o meu E'inha que eu não sei. A minha resistência interna que eu não sei. E a minha corrente aqui, ó, que é 2. Então vamos colocar aqui a corrente igual a 2. Agora vamos pegar esse outro ponto aqui, ó. Esse outro pontinho. A minha tensão 130. A corrente 8. E aí você chega nessa segunda expressão. E se você olhar bem bonitinho para isso daqui, ó, o que significa isso? Isso aqui é um sistema. Caramba, um sisteminha super simples, você resolve quase de olho fechado. Vocês vão resolver, vão encontrar o valor do E'inha e vão encontrar o valor do R'. Galera, o E'inha aqui, ó, se você fizer as continhas, ele vai valer 90. E o meu R', se vocês fizerem as continhas aí, ele vai valer 5. Então façam, se tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Mas resolvendo, você vai ter esses dois valores. Claro que não é a única maneira de você fazer uma questão que nem essa. Né? Você podia achar, de repente, uma inclinação associada a essa reta, achar o valor da resistência. Então, é uma das maneiras de resolver. Tem outras, mas eu acho que essa aí é bem simples, bem direta. E uma vez que você tem o valor do E'inha e você tem o valor do R', você pode achar a equação característica desse receptor. Então, o meu U eu deixo aberto, o meu E'inha eu coloco 90, a minha resistência eu coloco 5, e aqui eu vou colocar I. Então, essa é a resposta. Resposta dessa questão, portanto, letra D. Tá bom? Então, essa equação representa essa curva aqui. Meus queridos, tudo certo? Então, 1013? Vamos para o 1014? Sabendo que o aparelho elétrico é alimentado por um gerador de força eletromotriz igual a 150 volts e de resistência interna igual a 5 ohms, o rendimento do aparelho será de... Cara, se eu não fizesse essa questão com vocês, a aula ficaria quebrada. Então, aí você vai entender a essência da aula. Você vai pegar o teu aparelho, que a gente acabou de encontrar a equação característica dele, e você vai ligar o teu aparelho num gerador. Por isso eu vou pedir para vocês fazerem esse desenho aqui junto comigo. Ó. Então eu tenho aqui, ó, uma resistência de 5 ohms e uma força eletromotriz de 150 volts. Isso aqui não esqueçam, ó, isso aqui é a FEM do meu gerador. O meu gerador é esse equipamento que está aqui na parte de cima do meu circuito. E a corrente vai ter esse sentido aqui no gerador. Bom, esse gerador vai ser ligado no receptor. Então, a corrente vai entrar no polo positivo desse receptor. E esse receptor aqui, ó, tem 90 volts e uma resistência interna de 5 ohms. E como a gente já calculou no outro exercício, ó, a curva característica desse receptor aqui vai ser 90 mais 5 vezes I. Então isso aqui, ó, é a curva do meu receptor. Então o receptor está aqui embaixo, o meu gerador está aqui em cima. Lembrem, ó, o gerador que está jogando energia elétrica no circuito. Isso e isso está transformando em outro tipo. Tá bom? Agora,
eu preciso escrever a curva característica do meu gerador. Então, tomara que vocês lembrem da aula anterior. O meu gerador vai ser U igual a E menos R vezes I. Então, esse U aqui ó, é variável, esse aqui é variável junto com o U. Eu vou deixar o U sem colocar nada. O meu E é 150. A minha resistência interna é 5 para o gerador também. E a minha corrente aí. Então, isso aqui ó, é a curva do gerador. Galera, da aula 9, eu estou falando da aula 9 porque é uma aula muito importante, por isso que se você tiver que voltar na aula 9 várias vezes, você vai pegar o vídeo e vai voltar. Não tem como. Não dá para a gente separar a aula 9 da aula 10. Então isso aqui ó, é o que o gerador vai colocar efetivamente no circuito. Você vê, se o gerador fosse perfeito, ele ia colocar 150 volts aqui, ó, 150. Como ele não é perfeito, ele vai jogar um valor menor. O valor que ele joga aqui dentro é esse U. Tá bom? E esse U que o gerador está jogando, quem que vai pegar? O receptor. Então, entendam, o que o receptor vai ganhar do gerador é esse U aqui, ó. Por isso que num circuito gerador-receptor, vocês vão poder sempre igualar as duas equações aqui, ó. Então você vai falar, ó, que o U do gerador é o U do receptor. Então a tensão que o gerador fornece é a tensão que o receptor gasta, né? A queda de tensão no receptor. Então o U do gerador aqui vai ficar, ó, 150 menos 5i. O U do receptor vai ficar 90 mais 5i. Pega, passa o 5i para cá, passa o 90 para lá, isso aqui vai ficar assim, ó. 150 menos 90 igual a 5i mais 5i. 150 menos 90 vai dar 60. Passa o 5 dividindo, então isso aqui vai me dar, ó, ou passa o 10 dividindo, vai ficar 10i igual a 60. Isso, né? 5i mais 5i, 10i. 150 menos 90, 60. Corta aqui. A minha corrente vai ser 6 amperes. Então, olha que interessante, galera. A corrente que passa pelo circuito é 6 amperes. Vamos escrever aqui, ó, só para deixar claro para vocês, ó. Então, eu acabei de descobrir a corrente que passa ali. Agora, vejam só uma coisa. O que o exercício efetivamente pede para mim, ó, ele quer saber o rendimento do meu aparelho. Para calcular o rendimento do meu aparelho, eu mostrei para vocês uma expressão no quadro anterior lá, que era essa daqui, ó. Era a tensão que efetivamente eu uso, que é a força contra-eletromotriz, pela tensão total, que é U. A minha força contra-eletromotriz eu tenho, galera, vale 90. O que eu não tenho é esse U. Então, uma vez que você encontrou a corrente igual a 6 amperes, o que você tem que fazer com essa corrente, ó? Você tem que pegar ela e trocar aqui, ó. Para você saber qual é a tensão total que você está fornecendo para o teu receptor. Então, se a gente trocar aqui, ó, o I, a gente chega em U igual a 90 mais 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30, mais 90. A tensão total que você dá para o teu receptor é 120. E uma vez que você tem o 120, que é a tensão total, e você tem a força contra-eletromotriz, que é 90, você vai poder calcular o rendimento. Então isso aqui vai ficar 90 por 120. Isso aqui vai ficar, ó, corta aqui. Podia simplificar, dividir por 3 em cima, por 3 embaixo. Isso aqui ia ficar 3 quartos. 3 quartos, meus queridos, é 0,75. E 0,75 é um rendimento de 75%. Tá aí. Que o gabarito é letra C. Tá bom? Então, uma questãozinha aí bem completa, bem interessante para vocês entenderem o funcionamento do receptor. Agora, só para finalizar, para não ficar também tão pobre, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui que é a seguinte, ó. Preste atenção. Ó, entre esses dois pontos que eu estou colocando aqui, ó, na questão, entre esses dois pontos, nós temos um gerador. Se ele fosse perfeito, entre esses dois pontos nós teríamos 150 volts, aqui, ó. E se é 150 volts aqui, a gente tinha que ter 150 volts aqui. O problema é isso, galera.
150 volt é a tensão total. Só que nós temos uma queda de tensão aqui, ó, nessa resistência. Tomara que vocês lembrem como é que calcula a queda de tensão. Lembraram? Como é que calcula a queda de tensão? Uri. Lembraram? Então essa resistência aqui sendo 5, ó, e essa corrente aqui sendo 6, nós temos 30 volts de queda de tensão. Então vejam só, tinha que ser 150 aqui, ó. Só que se você pegar 150 e descontar os 30 aqui, ó, quanto você vai ter nesses dois pontos? Você vai ter 120, que é os 150 menos o 30. 150 menos 30 aqui dá 120. Então se você tem 120 aqui, quanto que você tem aqui embaixo? 120. Por isso que o gerador está efetivamente mandando para o meu receptor é só 120 volts. Tá bom? Então isso sempre vai acontecer para geradores que não sejam perfeitos. Tudo bem? Fechou? Galera, não vai dar muito tempo de fazer outros exercícios nessa aula, mas é uma aula assim que, na medida do possível, eu vou colocar bastante exercícios resolvidos com vocês lá no espaço lá da nossa aula. Então, vai ter aula no vídeo e eu vou colocar outros exercícios resolvidos à parte, porque vocês vão me perguntando, eu vou adicionando lá. E é uma aula assim que vocês vão precisar de bastante ajuda do professor, então contem comigo quando vocês precisarem, tá bom? Um abraço mais uma vez, tudo de bom aí, saudade, até mais, tchau, tchau.